Nós tratamos na terça-feira sobre este texto. E hoje voltaremos a falar sobre ele. Todos acharam? Capítulo 30, versículos 11 ao 16. Porque este mandamento que hoje te ordeno, te não é encoberto, tampouco estar longe de ti. Aquele mandamento que Deus estava dando, nem estava escondido, oculto, nem estava distante. Oculto para que a pessoa não usasse de desculpa. Eu não sabia. Não estava oculto. Não estava longe, porque a pessoa não podia usar a desculpa de que, infelizmente, não deu, estava longe demais. Quem quer fazer, faz. Quem não quer, usa as desculpas. E Deus, para evitar as desculpas, Ele diz que este mandamento nem estava escondido, nem estava longe. Versículo 12. A igreja. Então, também, este mandamento não está nos céus, para que ninguém também se desculpe, porque não tem como subir ao céu. Nem tampouco está da além do mar para dizeres: quem passará por nós da além do mar, para que nulo traga e nulo faça ouvir, para que o façamos. Versículo 14, a igreja. Esta palavra, obviamente, estava se reportando às determinações de Deus através do decálogo, para que ele fosse obedecido. A maior das dificuldades que a nossa geração enfrenta não é a ausência do conhecimento, não. Essa geração é a que mais tem conhecimento acerca das coisas de Deus. É a geração que tem maior informação. Devia esta nossa geração ser uma geração super poderosa. Estou falando em relação à igreja, em relação aos crentes. Dado as informações que os crentes têm. Porém, meus amados irmãos, o maior problema não é ter o conhecimento. É importante. Jesus disse: errais vós em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. É um erro não conhecer a Bíblia. É o nosso manual, é a nossa bússola, o nosso GPS. E você está em uma viagem e vai passar por lugares que você nunca passou. E sem o GPS, como é que você vai chegar no destino? Já parou para pensar nisso?
Por isso Jesus diz, errais vós. E o profeta Oséias disse, o meu povo perece, sofre consequências, porque lhes falta o conhecimento. Aí ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quando Israel parou na jornada, ali perto do Monte Pisga, pela morte de Moisés, Deus se manifesta a Josué e fez com que ele lembrasse que a promessa estava de pé, a promessa que Deus fez ao povo. A promessa não foi a individualidade, foi a coletividade. Moisés foi apenas o canal que Deus estaria usando para fazer com que as coisas acontecessem. Mas, na verdade, quem estava fazendo tudo era Deus. E não mudou. Está escrito que Deus não muda. Ele continua fazendo. É Deus quem faz todas as coisas e não podemos nos orgulhar, nos envaidecer ou nos ensoberbecer, ou nos achar melhor que outros, por aquilo que, entre aspas, estamos fazendo. Não. Deus disse a Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei, Josué 1:8. Antes medite nele de dia e de noite, para que você seja bem-sucedido e faça este povo herdar a terra que eu prometi ao meu servo Moisés. Então Moisés foi o canal de bênção para o povo. Foi um homem muito ousado, muito usado, mas era homem. Mas Deus o achou. E Deus procura homens, mulheres, Deus procura você para usar. Deus sempre trabalhou em parceria com o homem. Deus quer usar você enquanto neste corpo e aqui na terra, para que o mundo saiba que Ele é real. Todo mundo sabe que Deus existe, mas o que não sabem é que Deus é real. Inclusive alguns crentes.
E o homem que Deus usa não é um homem perfeito, nem é um super-homem. E Deus dá um exemplo de homem intrépido, forte, poderoso, como Elias, dizendo que Elias era um homem, não era um Deus, sujeito às mesmas paixões que nós. O Senhor faz um paralelo. Nós precisamos entender que Deus precisa de um homem para usar nos seus propósitos, naquilo que Ele quer e tem para fazer aqui na terra. E eu pergunto, será que este homem pode ser você? Qual é o homem que Deus não quer usar? É aquele que pensa que é alguma coisa. Isto é empáfia, que significa orgulho vão. Lembram de Moisés? Ele tomou consciência pela sua mãe que o criou dentro do trono de Satanás. Aquela mulher foi incrível. E ele tinha consciência que por meio dele, Israel seria liberto das mãos de Faraó. E ele procurou uma forma, um meio de fazer isto acontecer. E de repente, uma situação de um egípcio que maltratava um israelita. E ele foi olhar em defesa do seu irmão de fé, matou o egípcio e enterrou na areia. Porque Deus permitiu aquela tragédia. Deus podia ou não podia ter evitado? Podia. Quantas coisas acontecem comigo, com você, que você sabe que Deus pode resolver ou fazer alguma coisa, e Deus se cala. Por que Deus permite você passar por determinadas situações? Por que Deus trava todas as portas? Por que Deus fica em silêncio? Por quê? Por que os nossos porquês não são respondidos? Será porque não somos merecedores? Não há méritos? Será porque somos menores que os demais? Não, nada disso. É porque Deus cria situações para que você se conheça, para que você descubra que você não é aquilo que você acha que você é. Nem muito menos aquilo que alguém acha que você é. Porque existem pessoas
dentro deste reino, que nos coloca tão para baixo, que se não for a intervenção de Deus, a gente morre espiritualmente. E o pior, quando esta pessoa está ao seu lado e ainda diz: sou sua amiga, sou seu amigo, mas você está derrubada. Então Deus criou esta situação e Moisés vai lá e... Só que, mesmo na consciência que tinha de que, por meio dele, Israel seria liberto, Deus deu um nó na cabeça dele, porque agora ele teve que fazer uma escolha. E a escolha foi antes de matar o egípcio, porque parece um contrassenso. Em Hebreus, a Bíblia diz que Moisés escolheu sofrer com o seu povo do deserto do que está na casa de Faraó, ser chamado filho da filha. Ele fez uma escolha, mas a escolha não foi aleatória, não. A escolha foi diante do embate da briga. Deus permitiu aquele confronto, aquela injustiça, para que Moisés tomasse consciência. E agora, o que é que eu faço? De que lado eu vou ficar? Não, eu fico do lado do meu povo. Tudo bem. Mas para ficar do lado da verdade, não precisa matar ninguém. Mas ele matou. Ele fez algo certo de forma errada. Às vezes você faz algo certo de forma errada. Aleluia. Então, Deus procura um homem. E este homem hoje é você. E o nosso tema é nossas escolhas. Define o sucesso da nossa caminhada. Glória a Deus. Terça-feira, nós falamos sobre a escolha que ela é do homem. Por quê? Porque Deus respeita o livre-arbítrio. Estamos no corpo de carne, número 1. Número 2, estamos no mundo. E número 3, diante de nós temos todas as escolhas. E a decisão não é de Deus, é nossa. Se você disser, eu quero que na minha vida seja feita a vontade de Deus, foi o que Jesus ensinou na oração. Seja feita a tua vontade. Isto é o correto. Porém, isto é o que sabemos. Eu disse o quê? Mas não é isto que cremos. Pastor, eu creio. Pedro também estava certo e cria que com Jesus ele ia até a morte. Mas da maneira dele. Acaba diz, pega Jesus. Ele puxou a espada. Diz, aqui vou fazer um saceiro, vou arrancar a cabeça de todo mundo. Aí Jesus diz, não, peraí, assim não.
Assim não. Então, eu queria que fosse assim. Quais têm sido as suas escolhas? De que lado você está? Não, do lado de Jesus. Ótimo. E as escolhas? Provérbios 14, 12 diz que há caminhos que parece, só parece, mas não é. Normalmente nós fazemos escolha do que é melhor para nós. Não foi essa a escolha que Ló fez? Ele fez uma escolha para ele. Aleluia. Deus permitiu a situação, contenda entre os pastores dele e o pastor de Ló. Deus permitiu. Por quê? Porque Ló pensava que amava Abraão. Não, ele amava a zona de conforto que Abraão lhe proporcionava. O amor é algo muito sério, irmão. E a prova do amor é o sacrifício. Quantas vezes o amor se acaba porque um dos cônjuges fica no leito de dor por tempo indeterminado. Quantas vezes o amor se acaba porque o arrimo de família fica desempregado e não tem mais salário. E quantas vezes o amor se apaga, se acaba, porque aparece alguém mais interessante. Ou estou dizendo algo irreal? Nós temos que fazer as nossas escolhas. Elias, ele escolheu confrontar Acabe, porque ele sabia que a destruição de Israel era por culpa e responsabilidade de Acabe. E ele podia ter ficado na zona de conforto. Eu não tenho nada com isso. Deixa aqui para lá, resolvam. Mas só que a nação estava sendo tomada e dominada pela idolatria, pelos falsos deuses. E como ele amava ao Senhor, ele ficou em Romanos 12. Ele não se conformou. O homem que Deus quer usar é o homem que não se conforma com as coisas que estão fora do lugar. Fica quieto, você não tem nada a ver com isso. Tenho sim. Mas você está numa boa, você é profeta. Sim, mas o meu povo está perecendo.
A escolha é do homem. Deus respeita seu livre arbítrio. Deus respeita. Quantas vezes o mal nos sobrevém? E às vezes perguntamos por quê? Bom, pode ter sido por questões circunstanciais. Pode ter sido probatório, Deus querendo provar, mas pode ter sido também culposo. Você pecou. Os filhos de Eli eram crentes, entre aspas. Eles eram sacerdotes, entre aspas. Eles estavam no templo, entre aspas. Não é só ser crente, não é só estar na igreja, não é só ter um título. É o que você é em Cristo Jesus, o Senhor. Estavam no templo? Estavam. Prestavam culto? Oferecia sacrifício? Oferecia. E Deus recebia? Não. E ele estava nos templos? Estavam. Fazendo o quê? Agarrando as mulheres. Não escapava uma. Aí Deus faz o quê? Permite. Uma guerra. O que é uma guerra? É um problema. É uma situação que desestabiliza. Quantas vezes está tudo bem na vida de uma pessoa e de repente um grande mal acontece, desestabiliza tudo. O que é isso? Uma guerra. Vamos chamar a consciência. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Pode sim ser uma consequência, porque ninguém está livre do mal lhe sobrevir. Escute, os filhos de Jó, os 10, morreram de uma vez só. Uma catástrofe. Mas aquilo foi algo natural? Não. Porque Jó era crente. Deus dava testemunho dele, mas os filhos não. A luta de Jó era muito grande pelos seus filhos. Ele fazia sacrifício todos os dias pelos seus filhos, que estavam aonde? Em farras. Está lá na Bíblia, irmão. Pode ler. Ele fazia sacrifício todo dia. Coitado, devia ser bem magrinho. Por causa dos filhos. Quantos preços alguns pais pagam pelos seus filhos desobedientes, ingratos. E eles não querem nada da vida, ainda fica tirando onda. Mas os pais não desistem, porque ama, mas a recíproca não é verdadeira. Aí Deus tira o pai da frente e diz, agora é comigo. Aí mandou um vendaval assim, arrebentou com tudo. E Jó continuou crente. Machucado, magoado, ferido. Mas ele não culpou a Deus por nada. Deus não tem culpa pelas tragédias da vida
Não. Nada acontece por acaso. Porém, Paulo disse: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E se eu amo a Deus e o mal me sobrevém, eu devo amar mais Deus ainda. Porque Ele está tratando comigo em alguma coisa. Nós precisamos acordar, igreja. Paulo disse: levanta tu que dormes, Cristo vos esclarecerá. A igreja vive numa zona de conforto, entra ano e sai ano, e os crentes não produzem frutos, não ganham uma alma, não tem um conselho, uma palavra de consolação, não tem nada para ninguém, é tudo para ele, egoísta. Você acha que Deus está alegre? Você acha que Deus está feliz? Se Ele procura alguém para usar, fala com você, você sai das costas. Pede que você faz, você não faz. Quantos vêm para a igreja assistir a um culto? Está faltando adoradores. Está sobrando quem canta o hino adorador. Adorador, adorador. Todo mundo é adorador. É não, irmão. Não é cantar, é pagar o preço. Deus respeita seu livre arbítrio. Abra sua Bíblia em Números capítulo 10. Tem pessoas que não querem nada com nada, nada com nada, não quer nada com a vida. Veja aí o que é que diz Números 10, 29 a 33. Glória a Deus. Todos acharam? Vamos lá? Disse quem? Disse Moisés a Obabe. O que foi que ele disse? Ficou feio. Vamos de novo. Vamos lá. Disse então Moisés a Obabe. Moisés está falando com Obabe. Quem é Obabe? Filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés. Então Moisés estava falando com seu cunhado. O que foi que ele disse? Amém. Moisés disse a Obabe que eles estavam caminhando para onde? Aquele lugar que o Senhor havia falado. Que lugar era aquele? Israel era Canaã, terrestre. E que lugar é hoje para nós? Que lugar é hoje para nós? Canaã celeste, o céu. Nós estamos caminhando para o céu. Quem está caminhando para o céu aqui? Isto. Não quero contrariá-los.
Para o botequim e a venda, se caminha de qualquer maneira. Mas para o céu, não é de qualquer maneira. Moisés foi o homem que Deus estava usando. Usando para quem? Para Obabe. E qual foi a mensagem que Deus deu a Moisés? Nós estamos caminhando para aquele lugar que Deus falou. E o que foi que ele disse mais? Vamos lá? Vai, convidou, fez o convite, pregou e fez o convite. Vai conosco. Para onde? Para aquele lugar que Deus prometeu. Terra que manda leite e mel. E qual foi a resposta do moço? Que foi que ele disse? Não irei, vou não. Não tem interesse. Eu não tenho interesse. O mundo não tem interesse. Mas nós temos. Temos ou não temos? Temos. Mas por que Obabe não tinha interesse? Por que Obabe não tinha interesse? Vamos lá? Por conta de duas coisas. Minha terra, bens. Minha parentela. Meu ciclo de amizade. E para o céu vai me exigir passar pela porta estreita. E eu carrego tanto balandango que vou me enganchar nessa porta. Glória a Deus. A estrada, o caminho é muito estreito. Glória a Deus. Um dia, os discípulos perguntaram para Jesus: e nós? E nós, que deixamos tudo para te seguir, vamos ganhar o que com isso? Irmãos, servir a Deus, ser crente, é um dos maiores desafios para o ser humano. Por conta do poder de renúncia. Ele tem que renunciar a ele, a sua vontade, os seus caprichos, o seu querer. A carne, eu disse, é carne. Assada é carne. Crua é carne. Cozida é carne, E a carne só atenta para as coisas de baixo. Mas graças a Ele que nos deu o seu Espírito Santo para em nós habitar. Para que possamos ter força suficiente de crucificar a carne com as suas paixões e andarmos no Espírito, passar na porta estreita e caminhar pelo caminho apertado que cabe você e o Espírito Santo. Levante a mão e glorifique a Deus. Oh, irmãos, estenda, aleluia. Deus respeita o seu livre-arbítrio. Romanos 3:23 diz: todos pecaram, destituídos ficaram da glória de Deus. O pecado fez isso, destituiu, tirou, e ainda fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Romanos 6:23. Aleluia. Meus amados irmãos,
Preste bastante atenção. Hebreus 9, 27 diz que o homem está ordenado a morrer uma só vez. A maior realidade da vida é a morte. Senão, arrebatado pelo arrebatamento, mas você também vai morrer. Mas morrer nunca foi problema. O problema não é morrer. O problema é se estar preparado para passar para o outro lado. Glória a Deus. Então, quando Deus procura o homem, Deus procura para perdoá-lo. E o homem só pode ser aceito por Deus, o homem só pode ser perdoado por Deus, o homem só pode andar com Deus enquanto ele está aqui no corpo de carne. Por quê? Porque as decisões tomadas aqui embaixo é responsabilidade pessoal e garante o futuro deste homem. Aleluia. Se você entendeu, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí vem a palavra de Deus em Deuteronômio, diz: versículo 13: Veis aqui hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Aí você observa que a primeira revelação é acerca dos mandamentos que o Senhor dá para que o homem coloque em prática. A segunda visão de Deus é uma proposta de vida e bem, de morte e mal. É proposta. Você quer o bem ou quer o mal? Eu quero o bem, claro. Ninguém quer o mal. Porém, o problema não está nas palavras. Diga o problema. Diga o problema não está nas palavras, mas nas atitudes. Quantas pessoas dizem uma coisa e praticam outra totalmente diferente? Aleluia. Então não é o que você vai dizer, é o que você está disposto a pôr em prática. Por isso Deus diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele de dia e de noite. É todo dia, irmão. Quem come aqui todo dia, levante a mão. Só quem come todo dia. Eu vou levantar porque eu como todo dia. Aleluia. Exceto aquele dia do sacrifício, é outra coisa. Que muitas pessoas, um número bem crescente não faz. Não é o caso dos irmãos, aqui todo mundo faz. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Não terminou a mensagem não, irmão. Terminou o tempo. Se Deus nos conceder graça e ainda estiver vivo, na próxima terça-feira, a gente conclui com o terceiro ponto. Amém.